que podem vir a contar os seus relatos. E depois isso tudo aparece nas telas do lado de fora. Então, eu ficava do lado de fora assistindo histórias de diversas pessoas contando seus relatos. Eu sou neto, sou bisneto de escravo, ou a minha família morou assim, minha família sofreu tal preconceito. A pessoa falava o que ela queria ali. Então, assim, os museus são um canal de expressão dessas pesquisas históricas. Gostaria de sensibilizar vocês a estimularem seus alunos, até museólogos da coletividade, próximos, em campos e tudo, a formular exposições, a coletarem acervo e trazer essa narrativa para o público, porque as exposições são um grande meio de divulgação, são um grande meio de comunicação, né? Tem que ser didático, porque o público tem que entender o que está exposto ali, tem que contextualizar. Então, eu acredito que também não só no meio acadêmico, mas esse meio acadêmico pode alimentar muitos museus. E também lembrar que o atual diretor do Museu Histórico Nacional, Paulo Knaus, é um historiador da UF, e eu vou conversar com ele, e esses curadores do Smithsonian estiveram com ele, para a gente fazer mais exposições sobre a temática do Museu Histórico Nacional. Né? Tem um estudo grande lá dentro, é acervo. Então, meu estímulo aqui é muito mais essa colocação de que há locais de expressão e que nós devemos, todos nós, coletivamente, estimularmos os museus, contar a história do Brasil, né? Essa verdadeira história, né? Que está silenciada, mas que tem um lugar para dar voz a esse silêncio, seja exposições temporárias, seja as permanentes. Tá? Obrigada. Vocês querem fazer um comentário sobre campos? Eu posso dar uma palavrinha depois também, mas... Não, é só para essa questão da história oral, da oralidade, eu acho fundamental. Eu, por exemplo, trabalhei na minha tese de doutorado com os trabalhadores da Álcalis, né, da Companhia Nacional de Álcalis, em Cabo Frio. E aí foi fundamental para mim a oralidade, porque na história de empresa é outro problema também, de você trabalhar com documentação, porque não existe documentação de empresa, isso é a raridade você ter isso. Então, foi história oral fundamental. Mas o que eu queria mais falar da oralidade, uma vez eu li, e principalmente dessas populações de descendentes de africanos, que muitos, de certa forma, não tinham contato com a escrita, e aí, em função disso, a lembrança é muito mais rica ainda. Eu li um texto do Davi Copenau, né, que é um Yanomami, que ele escreveu, e ele é um Yanomami, mas só que ele saiu, foi estudar e tudo, fez doutorado na França, então o texto dele, antigo, de 96 ao menos, ele dizendo o seguinte: olha, pelo fato dos Yanomamis serem uma sociedade oral, não terem escrita, é possível você ter lembrança de 500 anos atrás. Né? Quer dizer, como que a questão da oralidade é forte. Eu acho que também nessas sociedades como Angola isso deve ser sido levado em consideração, porque a falta de expressão da escrita garante uma memória muito maior através da oralidade. Com certeza, a tradição oral no Bracuí, ela é impressionante. A narrativa do desembarque do Camargo é uma narrativa de tradição oral. Né? Agora, também, um parêntese, né? Do ponto de vista do historiador, então a tradição oral ela é riquíssima e ela foi esquecida, mas claro que também para fazer a história do tráfico ilegal precisa de documentos, porque o interessante é quando você começa a colocar as coisas para conversar, né? Como a ilegalidade tem pouca fonte, se você tem a tradição oral, com todos os problemas que a tradição oral, mas aí existe, né, erudição e técnicas para um historiador trabalhar com a tradição oral. A arqueologia, a mesma coisa, e junta com as fontes. Por isso eu fiquei tão encantada. Pela tradição oral e pela arqueologia, a gente chegou à hipótese da fazenda de treinamento. Mas aí você vem uma fonte escrita dizendo aqui, ali tinha uma fazenda de treinamento. É muito melhor, né? Assim, do ponto de vista de historiador, porque deixa de ser uma coisa de indício, você passa a ter uma referência explícita e juntando com todos os indícios, só para a gente a coisa como historiador trabalha. E quando as exposições, sem dúvida, essa é uma dimensão, acho que esse é um movimento importante, né? Tem o Vives, tem o seu lado Smithsonian, tem trabalhado com
com eles lá já desde então, né, trocado umas figurinhas. A gente fez o movimento quilombola que a gente trabalha, nós fizemos exposições memoriais nas comunidades. Eu convido vocês a visitarem o Quilombo do Pracuí, o Quilombo de São José e a cidade de Pinheiral, que tem exposições a céu aberto importantes. Então, sem dúvida, esse diálogo. E a exposição do Museu Nacional já se reatualizou bastante, mas ainda tem, quer dizer, assim, olha, eu conversei isso com o Paulo, estive lá com o Paulo outro dia. É que essa nossa narrativa nacional, eu ponho nossa, quer dizer, é aquela criação que... Então, a gente reinventar uma coisa é colocar o instrumento de tortura, mas não é só a dor. É a cumplicidade, é um outro nível de informação. É perceber que é contar a história de um outro jeito, né? Não é assim, é uma hora do parêntese, não, aqui está, tinha escravo. Aí você continua a história, o rei, a rainha, né? As pessoas, né, eram de cores diferentes, há intelectuais negros. Isso já tem, eu acho que a parte do pós-abolição, ela cresceu muito nesse sentido, de pensar um protagonismo, uma visão, né, muito mais múltipla. Mas eu acho que esse diálogo é fundamental. E é um pouco a ideia dessa série de seminários da Beatriz, né, de trazer as discussões dos historiadores para pensar esses espaços de comunicação com um público maior, né? Bom, obrigada. Você quer encerrar? Tá. Particularmente explicando que esse seminário faz parte do grupo, um subgrupo, né, do GT, justamente, que é grande, que trabalha em cima da construção coletiva desse museu, desse futuro museu, mas que esse subgrupo trabalha com o acervo documentais. É exatamente essa a proposta. E que todos aqui estão participando. Nós temos os e-mails de vocês também, vão para os próximos, serão convidados à divulgação, né? E é muito bom ver a plateia aqui participando e ainda aí fiel, né, até o final. Maravilhosa, né, a colaboração de vocês, tanto a mediação. Muito obrigada. Jorge, por favor, que quer deixar aqui o presente de vocês do arquivo, né, que é um material que vocês vão gostar. A Bia caprichou aqui. E eu pediria aos outros membros do GT que estão presentes, Flávio, aqui, Carlos daí, Alexandre, não. E mais aqui. Bom, depois no final a gente volta a falar. Mas agradecer a todos pela colaboração e vocês querem, se você encerrar. Agradeço mais uma vez aí Eu que agradeço. que nos acolheu.